ser CLT é motivo de orgulho ou uma ofensa? Porque nos últimos tempos, ser CLT se tornou uma ofensa, né? E antigamente não. O CLT, a pessoa assinava a carteira e tinha orgulho de ter assinado. Hoje em dia, tem muita gente saindo do trabalho, indo fazer Uber, moto Uber até, que tá tirando mais com isso, até vendendo brigadeiro na rua e prefere trabalhar assim do que ter uma carteira assinada. E eu me incluo nessa estatística. Então, mas por que que eu falo isso? Ser CLT te dá uma estabilidade muito maior do que você tentar empreender. Principalmente que se você for tentar empreender, você vai ter que aprender tudo. Se você não teve estrutura, se você não tem caixa o suficiente, você vai passar sufoco. Só que assim, tem dois problemas. Você vai ficar dependente do seu patrão, a sua vida vai ficar dependente dele, se você não percebeu. Então, é ele que vai determinar se você vai comprar um carro novo ou não. Porque se ele te demitir, acabou. Se você vai ter que reavaliar se você vai continuar com o seu carro, por exemplo. Outra coisa também, você não pode se mudar se você é CLT, então você fica dependente de uma empresa, a não ser se você trabalhar remotamente, mas na maioria dos casos é físico. Então, se você tem aquele sonho dos anos 70 de ter a sua casa, aquela coisa clássica ali, vai fundo. Mas se você tem um sonho, por exemplo, de viajar para outros lugares, vai ser um problema. Você vai ficar preso. E acima disso tudo, aí tem a questão de horários que você tem que cumprir. Então, por exemplo, se você tiver que tirar uma habilitação, você vai ficar dependente daquela empresa te liberar para você tirar a habilitação, porque aquilo entra em conflito com os interesses da empresa, entendeu? Então, a sua vida, na prática, você fica 44 horas preso naquela empresa. Só que na prática são 12 por dia, porque você trabalha 12 e recebe só 8, porque você ainda tem mais várias horas que você vai gastar para fazer marmita, para lavar uniforme, para poder pegar transporte público, e aí para você receber, na maioria das vezes, um salário mínimo, e aí, nos casos, ainda tem que ficar feliz, né? Porque tem muita gente desempregada. Então, a questão não é nem essa, não estou indo contra os empresários nem nada, não, empreendedores e tal. O que eu estou debatendo aqui é o nosso modelo econômico, que é tão fraco que trabalhar para uma pessoa hoje é desvantajoso. Então, é melhor você ir lá, pegar sua moto, fazer uma turuba e arriscar sua vida, que se você trabalhar 6 horas por dia, você tira um salário mínimo, entendeu? Então, assim, a questão é que é mais arriscado. Porque se a moto quebrar e tudo, você que vai ter que custear. Se você tomar uma multa, se você atropelar uma pessoa. Agora, você vai ter a liberdade. Se você não quiser ir hoje de manhã, você não vai hoje de manhã. Entendeu? Então, se você quiser ir para outra cidade, você pega o seu carro, o seu Uber, sua moto Uber, você aluga outra casa lá e vai para lá. Se você trabalha através da internet, mais ainda. Que daí você pode estar até ganhando em dólar. E o problema maior, aí tem essa questão da liberdade, que foi o que eu falei, e o problema maior é a questão do financeira, porque aqui um brasileiro médio ganha em torno de 3 mil, certo? Para ele tirar 5 mil, que hoje não está dando para nada, ele vai ter que ele vai ter que fazer uma faculdade, fazer uma pós e aprender a falar inglês, para aí talvez conseguir 5 mil. Porque depois que ele se formar, tem um monte de gente se formando, porque superior hoje em dia, todo mundo tem, então é igual ao ensino médio. Isso aí não representa muito não, a não ser de medicina, que daqui a pouco também não vai ter mais representar assim. Então, o que acontece? O cara ele vai gastar aí no mínimo 6 anos da vida dele para ver se consegue tirar 5 e ficar muito feliz ainda. Só que 5 mil hoje é US$ 1.000, cara, que é metade de um salário mínimo americano. Então não faz o mínimo sentido isso. Você concorda comigo? É, Então, assim, a questão é que hoje para você ter uma vida próxima no Brasil, para você não ter a vida de um afegão médio, é que você vai ter que empreender. Porque se você for um dentista, não basta, fui lá e fiz a faculdade de odonto, fiz as minhas especializações. Qualquer empresa que você for trabalhar, você vai ser é, pago financeiramente. A não ser se você tiver uma especialização muito boa. Mas daí você é um cara ali entre poucos, entendeu? A massa, o grosso ali,
vai vai receber pouco do que deveria receber, depois de ter estudado tanto. Então, a questão é que se você quer ter uma vida decente, não basta só você fazer odontologia. Você tem que aprender a fazer, prospectar clientes, você tem que aprender a fazer atendimento, você tem que aprender a montar um consultório, para você montar o seu consultório, para aí você ver se você vai conseguir clientes, para aí você consertar o dente da pessoa. Isso eu vejo, cara. Eu vejo dentista que ele é dentista, mas ele é dentista. Daí ele teve que montar um consultório por causa disso. Até os médicos hoje estão começando a passar por isso, porque se você for ficar atendendo assim, daqui a pouco, não vai dar. Aí os médicos vão descobrir que eles são CLT também, entendeu? Aí eles vão ter que montar um consultório para poder tentar tirar alguma coisa. Então, olha a situação que a gente se coloca, porque a economia aqui é tão fraca, é diferente lá dos Estados Unidos, que você fez na faculdade, cara, você já está bem. Entendeu? Então, assim, aí, para você não ter a vida de um afegão médio, você vai ter que empreender. Só que se você não tem infraestrutura nenhuma, você não tem know-how, porque não ensina na escola, você nada, e você não tem caixa, porque por acaso a moeda aqui é fraca. Então, o salário mínimo está 300 e poucos dólares, entendeu? O salário mínimo americano 2.000. Então aí você vai ter que ainda construir um negócio, considerando que já tem gente que tá com um negócio muito maior e com caixa e com pessoal. Então, assim, cara, é, você tem essas duas opções. Ou você tem o serviço público, que, na minha opinião, é o melhor dos mundos aqui no Brasil, se você consegue seguir regras. O cara vai lá e coloca você para poder fazer. Ele vai e faz assim, ó, faz isso. E você fica fazendo, você não questiona, você não quer saber por quê e tal. Cara, vai pro serviço público. Porque aí você vai, nunca mais você vai precisar, assim, passar sufoco financeiro. Se você pegar um nível de esfera federal, tirar ali uns seus 10.000, 15.000 e tal, depois você abre um negócio paralelo. Não sei se pode legalmente. Não sei, dá um jeito, abre uma holding, não sei. Agora, você não vai mais ter medo de chegar no mês que vem e não saber quanto que vai entrar. Só que daí também você não pode sair do país, tem isso, né? Então, se você quer sair do país, por exemplo, é, não sei se vale a pena. Aí agora, tirando essa questão aí, cara, só vai ficar ser CLT hoje é uma coisa assim, eu não vejo valer a pena. Eu, por causa do meu perfil, porque eu não gosto de ficar seguindo regras assim, é, certinho. Eu sou criativo, então eu tenho meu próprio jeito de pensar e de fluir. Por isso que eu fui montar meu próprio negócio. A questão é que o Brasil é um país que conspira tudo contra você. Então são as próprias leis, a economia, as regras, tudo conspira para você não conseguir crescer. A real é bem essa. Enquanto nos Estados Unidos, eu já vi americano que veio pro Brasil falando isso. Enquanto nos Estados Unidos, cara, você sai de casa, você consegue alguma coisa. Então, um americano mesmo falando que o Brasil não dá. Assim, você nasceu na pobreza, você vai ficar na pobreza. Para você conseguir sair da pobreza, você vai ter que ser um gênio praticamente, porque é um sistema que conspira para você ficar ali, entendeu? E se você for ver, é verdade. Ó, que 80% da população brasileira deve ganhar salário mínimo, entendeu? Ó a situação. E daí, se você for fazer faculdade, você vai tirar ali 3 salários mínimos e olha lá, que hoje está dando 4.500. Você vai tirar 5.000 ali. Não vai passar disso, não vai passar. Então você vai fazer uma faculdade, você vai passar no vestibular, tudo aquilo ali, para você tirar 5.000. Se com 5.000 você está feliz, se você gosta de, como eu falei, seguir regras, alguém colocar você na cadeira e falar, faz isso aqui, você vai lá e faz, tá ótimo, cara. É o que você gosta de fazer, valeu. Porque você vai ter um estresse que você vai ter que sair fazendo tudo se você for empreender, tem isso, né? Então, agora, se você não consegue fazer de forma estruturada, como acontece comigo, se você tem uma mente mais criativa, então aí você vai ter que empreender. Aí você vai passar sufoco, porque aqui não tem essa cultura do empreendedorismo, né? Agora, tem um ponto bom nisso aí também, porque eu costumo ver os desafios como oportunidades. Aqui no Brasil não tem essa cultura de empreendedorismo
A maioria das pessoas não tem cabeça, ou não sabem fazer, ou não querem, e o caixa é menor. Só que nos Estados Unidos, que tem essa cultura, todo mundo está indo para lá. Então, é o país do dinheiro, do investimento do capitalismo, né? Então, qual o melhor dos mundos? Conseguir empreender daqui do Brasil para o mercado americano, ganhar em dólar, cara. Então, aí você vai estar ganhando aí US$ 1.000 por mês, que dá meio salário mínimo, e você vai estar tirando 5 mil e pouco, entendeu? Se você conseguir tirar um salário mínimo americano, você vai estar tirando 10 mil, você vai estar vivendo bem pra caramba. E conseguir um salário mínimo é um salário mínimo, entendeu? Pra eles lá é considerado o básico, né? A questão é você aprender a fazer isso daí digitalmente, sem ter que ir pra lá. Então, cara, na sua opinião, você acha que a CLT hoje ela é uma coisa, um palavrão, é uma coisa negativa, ou ela continua sendo uma fonte de renda que ainda vale a pena?